Bom, meus amigos, a fala que eu usei lá na tribuna da Câmara, referente aos sites do nosso município de Hidrolândia, e principalmente ao Região News, nosso amigo Marcos Tomé, são verdadeiras. Até no entanto, veja bem minha colocação, eu tinha um grande respeito pelo site Região News, pelo Marcos Tomé. É um site que é um dos mais visitados, né, do nosso município de Hidrolândia, mas ele tem um lado que não é muito bom também. Eu não esperava isso de forma nenhuma, e este áudio eu quero que os outros microempresários de sites aí, se quiserem fazer a transferência desses áudios para os seus sites, até o próprio Marcos Tomé, se ele for corajoso, ele pode fazer isso também, já que, ou mesmo, eu não tinha observado isso, mas ele costuma muito visitar os grupos como o Coruja News 24 Horas, que é um grupo respeitado, e tirar algumas conversas paralelas aí e transformar em matérias dentro do seu site Região News. Então, galera, eu fiquei muito triste com a colocação do Marcos Tomé sobre a sua matéria no Região News. Ele distorceu todos os fatos, né, da qual eu fui gravado numa conversa informal com um comerciante aí, mas tudo que eu disse é verdadeiro, porque os nobres da qual eu citei sempre diz isto com veemência, com verdade, os gastos que tiver dentro da política, e principalmente os gastos não declarados. Ninguém aqui é bobo, ninguém é bobinho, não estou falando com crianças, porque isso no meio político existe, né? E que é declarado lá, muitas das vezes é bem mais altos os valores que são investidos dentro da política. Todos nós sabemos como que funcionam os bastidores da política. Enfim, ele se apegou nisto. Mas a infelicidade que o Marcos Tomé, através do seu Região News, teve, foi de gravar um desses áudios, da onde eu, em conversa amiga com um comerciante local da cidade, esclareci alguns fatos nos bastidores da política, como que funciona. E ele distorceu todos os fatos, porque ele detém a caneta, ele escreve o que ele colocar, enfim, os sites aceitam o que você quiser colocar, escrever ou editar, enfim, toda essa situação, ou gravar, não é verdade? E ele distorceu todos os fatos, tentando me prejudicar perante as pessoas, aos nobres vereadores a qual eu citei, né? Eu, de forma nenhuma, eu tentei, enfim, prejudicar os nobres vereadores. São conversas que rolam nos bastidores e os gastos pessoais de cada um. Eu esclareci a esse comerciante, né, da qual ele falou que o filho dele ia ser candidato pelo PDT, certo? E eu esclareci para ele, porque ele me solicitou um esclarecimento, o que eu achava, ele pediu minha opinião, né? E eu citei minha opinião, como eu digo para qualquer um, e não tem medo de dizer, porque é verdade. Tanto é que é verdade que os nobres vereadores da qual foi citado lá, ficaram quietos, porque realmente nas conversas paralelas que nós temos, e assim, entre nós sabemos o quanto que custa uma campanha política, não é verdade? A população infelizmente nos cobra muito, mas no fritar dos ovos nós sabemos qual o peso de uma eleição ou de uma reeleição. Então eu estava sendo verdadeiro, mas infelizmente o Marcos Tomé distorceu todos os fatos, tentando me jogar esses grupos de vereadores contra mim. Eu vejo assim, ele foi muito infeliz, não precisava disto, ele não precisava, porque até então ele tinha o meu total respeito, hoje já não tem tanto, né? Então, eu não tenho tanta admiração que eu tinha pela inteligência e a capacidade dele. Eu não esperava que ele tinha esta forma de buscar os seus meios de notícias, procurando distorcer fatos para ganhar mídia, para ganhar mais acesso ao seu site. Eu achava que ele não precisava desses mecanismos sorrateiros,
né? Vou colocar dessa forma, mecanismos sorrateiros e covardes também, porque realmente foi isto que ele fez. Então, galera do Coruja News 24 horas, o que eu disse logo a seguir sobre a questão do Valdemar Acosta não é mentira, é verdade, e ele sabe que é verdade, porque eu estive na casa, lá na casa do Marcos Tomé, onde ele tem o estúdio dele, conversando com o Marcos Tomé, conversando com o Valdemar logo a seguir, né? E o que eu coloquei sobre a questão do Davi Moura de Olindo é verídico e é verdadeiro. Não estava sozinho. Estava eu e o Dr. Jurandir, vereador também. Então, estas colocações da qual eu coloquei e alertei o Dr. Davi são verdadeiras. Se o Dr. Davi vai ser candidato ou não vai, é uma questão dele, pessoal. Mas eu alertei porque naquele momento que eu vi da forma que eles colocou, que o Valdemar Acosta colocou para mim e para o Dr. Jurandir, a forma que eles queriam trabalhar dentro do PDT, com a vinda do Dr. Davi para o PDT, era uma forma desleal. E logo a seguir que eu saí daquela situação, eu conversei com o Dr. Jurandir, eu falei, Dr. Jurandir, se eles estão fazendo isso, procuram fazer isso com o Dr. Davi Moura de Olindo, imagine conosco. Nós vamos ser usados também pelo PDT. E eu não quero, eu estou cansado de ser usado politicamente aqui dentro de Sidrolândia por esses grupos, por esses alguns desses grupos que se acham e que se julgam espertos. Não é verdade? Então, é verdadeiro o que eu coloquei, não retiro nenhuma vírgula, não é fofoca. O que eu estou fazendo é usando as mesmas armas, as mesmas formas deles fazerem política. Eu quero dizer ao Grupo Coruja News 24 horas, aos amigos, que isto não é de mim. Eu não costumo ter esse tipo de atitudes, certo? Nunca gostei da forma de fazer política desta forma, mas, infelizmente, eu não tive outra saída. E o que eu coloquei é verdadeiro. Então não é fofoca. Fatos distorcidos e mentirosos foi o que o Marcos Tomé editou no seu site Região News 24 horas. Isto sim são fatos mentirosos. Mas como ele tem esse site e que tem um grande acesso, ele coloca o que quiserem, e grande parte da população que só tem acesso a esse site acabam até dando credibilidade, como eu sempre fazia. Mas a verdade é o que eu estou colocando para vocês. O que eu mencionei, o que eu relatei, o que eu descrevi, o que eu falei na tribuna da Câmara Municipal, não é fofoca, é verdade. Fofoca é o que ele faz através dos sites dele, distorcendo todos os fatos, colhendo informações, colhendo, às vezes, muitas das vezes, brincadeiras dentro dos nossos grupos fechados, né, para fazer uma matéria ou promover matérias dentro do seu site de uma forma totalmente distorcida, tentando prejudicar a minha pessoa. Sinto muito, Marcos, também, por essa tua ação, por essa tua conduta. Eu não conhecia desta forma, deste lado, eu não conhecia. E em relação ao que foi dito, para mim, para o Dr. Jurandir, numa dessas conversas que o Valdemar nos colocou, é verdadeiro. Quem tiver dúvida, é só consultar o Dr. Jurandir também. Ou ele vai ser mentiroso, ou ele vai ser fofoqueiro igual eu também, da forma que ele mencionou. Então, aqui ficam meus esclarecimentos, né, sobre a questão das matérias que o Marcos Tomé vem publicando no seu site de notícias Região News. É uma pena, Marcos Tomé. É uma pena. É uma pena mesmo. Sinto muito, camarada. Você tinha meu total respeito, minha total admiração. Sempre deixei isso muito claro para você. Mas aí não, meu irmão. Aí você apelou comigo. Eu sou peixe pequeno, cara. Sou peixe pequeno. Eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Eu não tenho nada. Veja bem, não tenho nada. Entendeu? O que eu tenho é só para minha sobrevivência e da minha família, né? Eu tenho uma porção de filhos e netos, enfim. A não ser que você queira tirar um deles também, né? Mas comigo você não ganha nada, irmão. Feito. Fiquei muito triste mesmo.
Mas fica aqui meus esclarecimentos ao grupo do Coruja News 24 horas. Um abraço a todos vocês, galera, e fiquem com Deus aí. E esta é a verdadeira, os verdadeiros fatos ocorridos, certo? E a minha conversa nos meus grupos de amigos, quando se questiona política, ou que se fala em política, eu sou verdadeiro. E continuarei sendo desta forma. Nunca pautei a minha vida e não dependo de política para minha sobrevivência e da minha família, do sustento da minha família. O que eu peço sempre a Deus é a minha saúde, que o resto eu corro atrás. Valeu, gente. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.